Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos 7 Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Estamos também no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por 7 Jagunços, que todos os nossos podcasts estão por lá também. E os nossos podcasts estão também no Telegram, no nosso canal Nada Secreto no Telegram. O link está aí no post e está também em todas as redes sociais. Venha para o Telegram para falar de gibizinhos com a gente. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja. Olá. E Maurício Dantas. Eu quero fazer um reboot de mim mesmo. Olha só. Então, Isso é ressaca. Como é que é? No Bacurau você tá de ressaca, você não tá doente. Não, eu quero um reboot. Eu não aguento mais essa minha continuidade, não. Tá muito confusa. O problema é se o teu reboot for parecido com o reboot que teve do gibizinho que você vai falar hoje, né, Maurício? Depende, viu? Depende. Pelo menos... Não quero não. Deixa pra lá. Mas eu concordo que a continuidade de Maurício é confuso. O cara é avô sem ser pai. Pois é, você vê. Só na base de muito retcon isso aí, gente. O editor ficou louco. É uma mistura de X-Men com a DC sempre em crise. Não, escreveram um neto e aí ninguém lembrou de escrever o pai da criança, né? O filho, né? Aí tem um neto, velho. Como é que explica agora essa porra? Como é que explica essa porra, Batman? Mas diga aí, o que você andou lendo esses dias, Maurício Dantas? Bom, eu li um rebootzinho de um reboot, que é uma homenagem a esse primeiro reboot, mas não é um reboot, entendeu? Então, é isso. Claro que não, mas fale mesmo assim. Eu li o novo Heróis Renascem, né? O Heroes Reborn, feito pelo Jason Aaron. Tá pagando promessa, tá pagando pecado, o que é? Um pouco dos dois. Eu acabo sempre lendo essas edições novas, assim, só pra xingar com propriedade. Por exemplo, é a do X-Men mesmo, aquela porcaria, eu li os primeiros só pra ver do que se tratava e vi que não valia a pena, né? Mas esse Renascem novo, apesar de seguir essa modinha da Marvel de pegar a saga antiga e dar o mesmo nome de novo e não ter nada a ver, vale a pena, viu? Na verdade, é o Jason Aaron bom, não o Jason Aaron da Mensal dos Vingadores, que eu sei que tem gente que defende, que acha que é implicância da gente aqui que tá reclamando, mas o Jason Aaron na Mensal dos Vingadores tá fazendo sacanagem, né? Tá deixando o autocompletado do teclado do celular dele e decidir os plots. Tipo assim, a nova Fênix será descobriremos que o Thor é filho de... E essas coisas todas, sabe? Não vou dar spoiler aqui não, sofram por conta própria. Mas, gente, é outra coisa aqui. O Jason Aaron pegou esse conceito do Heróis Renascem, na verdade, para fazer uma realidade alterada, que não é nada diferente do que a gente viu em Dinastia M, por exemplo. Aquele primeiro arco do Kurt Busiek nos Vingadores, que a Morgana altera a realidade, um personagem lembra do que está acontecendo e vai até para despertar os outros. O próprio revival do Marvel Knights, recentemente, o Matthew Rosenberg fez, né, a minissérie, bem legal, também é assim. Todo mundo tá na realidade que tá com outras vidas. O Frank Castle é policial, o Matt Murdock nunca teve poderes, assim, ele tem um radar, mas nunca foi o Demolidor e tudo mais. E alguém desperta e vai atrás para acordar os outros e descobrir o que é que tá acontecendo ali. É a mesma coisa aqui. Aqui é o Blade, que é o caçador de vampiros, que é um dos Vingadores agora no run do Iron, que acorda nessa nova realidade em que os Vingadores nunca foram formados. E por conta disso as coisas estão bem diferentes. E se torna, na verdade, um universo da DC. E é isso, eu vou usar essa frase de efeito aqui, que eu devia ter usado antes, mas é o Jason Aaron escrevendo um universo DC, com os personagens Marvel, muito melhor do que o universo DC tem sido nos últimos 30 anos.
É divertidíssimo. Que É absurdo, hein? divertidíssimo, Marcos. Eu juro pra A gente você. é obrigado a ouvir essas coisas. Fiquei curioso agora. Eu fiquei com vontade de ver esse negócio. É sério, na mensal dos Vingadores, a gente tem lá o agente Coulson, né? Que tinha morrido, ele ia trazer de volta, e a gente vê lá que tem umas ligações com o Mephisto, sempre ele. E a gente não sabe como ainda, mas ele tem o seu Esquadrão Supremo de volta. Uma outra versão do Esquadrão, né? Nenhuma daquelas que a gente conhece, não é nem aquele Hyperion que o Hickman usou nos Vingadores recentemente. É uma outra versão e parece que ninguém se tocou ainda que essa é uma versão dos personagens que a gente já viu 10 mil vezes. Mas eles são o Esquadrão Supremo da América, né? Que é claramente o Hickman dando uma cutucada aí na Liga da Justiça da América. E nessa realidade de heróis renascem, eles são os heróis. Então, são bem caracterizados mesmo como um super-homem, um Batman, o Nighthawk, né? O Falcão da Noite, Falcão Noturno. É um senador americano negro, ou seja, ele já mistura aí, né, com aquela versão do Falcão Noturno do Marvel Max, que é do Poder Supremo, com outras versões. Todo o uniforme dele é o clássico do Grunwald, por exemplo, não é aquela roupa toda preta de couro, enfim. Ele tem uma cacetada de coisa diferente nesse novo Esquadrão Supremo, e ele vai caracterizando bem próximo mesmo do que é a liga que a gente lembra, digamos assim, do desenho animado. Vai lá. Então, tem aquela pegadinha mais dark da Marvel, tipo, tem uma página dupla que é o Hyperion atravessando a cabeça do Galactus. O Galactus chegou na Terra, avisou que ia fazer acontecer, o Hyperion veio e pau, veio uma bala e atravessou a cabeça do Galactus. Fim da ameaça do Galactus para sempre. O surfista toma um cacete também, e assim, ele brinca um pouco com essas mudanças que aconteceram na história do universo Marvel, sim, os Vingadores, mas ele também vai por esse outro lado de cadê os personagens, né, então, né? Onde estão os Vingadores? A clássica pergunta. E eu gostei muito da primeira edição, que ele constrói esse mundo. Falei, isso ficou legal, hein? A arte é do Ed McGuinness, que vocês lembram dele com o Jeff Loeb lá, desenhando todo mundo parecendo o bonequinho da Michelin, mas ele melhorou Sensacional, muito. Sensacional. Eu gosto dele, eu já gostava naquela época, apesar de bem cartunesco, ele desenhou até aquela minha dos Thundercats, que saiu aqui no Brasil, ficou bem legal. Ele tava nos Vingadores, no começo do Age agora. Isso, né? Ele tá no começo do ano. E agora ele tá fazendo essa minha aí. Acho que ele saiu da mensal pra isso mesmo, viu, Vitor? Fazer essa minha aí. Que já virou um evento, né? Tem uma porrada de spin-off aí, como tem Magneto e os Mutantes, enfim. Tipo é do X-Men mesmo, com suas versões alteradas lá dos títulos, mas não tá interferindo em nada nas mensagens de linha. O que é legal, você sair aqui uns encadernadinhos, como tá saindo Império agora, como saem outras sagas. Você pode pular se você quiser, como o próprio era do X-Men de novo, repito. Mas se você quiser ler pelo menos a principal, eu ainda não li os tains nenhum não, mas eu tô gostando desse principal. A partir da edição 2 ele foca a 80% da edição na história de um personagem. Aí os 20% do final, assim, umas 7, 8 páginas, ele anda um pouco com a história, que invariavelmente vai ser o Blade encontrando alguns dos personagens, convencendo eles de que a realidade está errada e que precisa ser consertada, né? O Thor já apareceu, a nova Fênix, eu não vou dizer quem é ainda, leiam, e o Capitão América também, que não tinha sido descongelado, onde é que ele estava, tem toda essa pazepada aí. E a história do Império, principalmente, é muito boa. É o Super-Homem da Marvel mesmo, assim, na forma como ele caracteriza. Me lembrou um pouco a mensal do Sindicato do Crime, que tá saindo pela DC agora, que é basicamente o Ultraman é o Super-Homem do Snyder, né? Dos filmes, que é criado por uns pais escrotos e que se tornou um adulto escroto que acha que é herói. Mas aqui ele caracteriza muito bem. Eu quero destacar também a história do Flash, do borrão, né? Do Blur, não sei como é que foi traduzido aqui, eu sempre esqueço, acho que é borrão mesmo. Que é sensacional, ele é um cara rápido demais, que ele precisa se concentrar. Ele foi pro Camartage, que é aquela cidade mística, né? Da Marvel, onde o Doutor Estranho treinou e tudo mais. E lá ele aprendeu com o ancião a se tornar uma pessoa mais focada e tudo mais. E mesmo assim ele não é nada focado. Toda hora nos recordatórios assim, eu tenho déficit de atenção e por isso eu tenho muitas televisões em casa. Eu não sei quantas televisões tem, deixa eu contar. Aí no próximo recordatório tem assim, eu tenho 48 televisões em casa. 2 páginas depois, ele lembra que ele tem déficit de atenção e que tem muitas TVs e não sabe qual é o número de TVs.
Enfim, é uma aventurazinha do personagem, tipo um one shot do personagem, contando quem ele é e tudo mais, fazendo esse paralelo com a Liga. Muito melhor do que os personagens da Liga foram escritos, como eu falei, nos últimos 30 anos, sem exceção. E, pô, dá vontade mesmo de ler e saber pra onde é que ele vai levar isso. A gente já sabe, o desenrolar, o plot é manjado, o desenrolar é manjado, e o final vai ser manjado. Mas tudo muito bem desenhado. Quem conta esses one-shots, assim, dentro da minha, são desenhistas diferentes, mas todos bem legais, bem interessantes. O McGuinness vem para essas páginas finais aí para manter a coesão da história principal. E eu tô gostando de ver, viu? Eu acho que esses tain não vão servir pra porcaria nenhuma, mas pelo menos para ter mais uma noção desse mundo, como tá aí, como é que o Aaron desenvolveu, vale a pena. Eu não tava dando nada por esse gibi, mas tá sendo mais interessante do que acompanhar a mensal mesmo. Espero ter convencido os senhores. Agora uma coisa só que eu quero entender. O Heróis Renascem no título é só pega trouxa? Não tem nada a ver com o evento lá dos anos 90? Não tem nada a ver com o evento dos anos 90, é só pra Marvel usar mais um título que eles já devem ter o trademark, né? e fazer para. Eu acho isso um saco, sinceramente, eu acho isso um saco. Desde Guerras Secretas lá do Hickman, eu acho isso uma porcaria. Porque você fala assim, porque no Guerras Secretas, aí você, Vitor, a gente lembra do Guerras Secretas, né? do clássico, né? Pois é. Mike Zeck desenhando sensacionalmente, a linha de boneco da Gulliver e tudo mais, o uniforme negro, o coisa que fica no espaço, enfim. A versão que foi publicada só no Brasil. Pois é. Um abraço pro nosso amigo JP, que nem sabe que eu existo, mas é meu amigo no meu coração. Eu aposto que os americanos iam gostar de conhecer essa versão brasileira da Guerra Secreta. Não, eles são loucos com essa versão. Diz que quando aparece assim que eles ficam sabendo, isso já valeu ouro assim em site de leilão nos Estados Unidos. Eles adoram essas versões brasileiras dos gibis americanos, né? É só o nerd brasileiro que é purista mesmo e fica reclamando assim, ai, cortou minhas páginas, cortou 120 páginas de Terra X, isso é de besteira. E com certeza deixou a história melhor, já disse. Terra X é um saco. A história do JP, a história escrita pelo JP é melhor do que a que o Alex Ross concebeu e foi escrita lá pelo Jim Kruger, né? Sim. Com certeza. Eu fiquei curioso, viu? Acho que eu vou gastar alguns megabytes da minha internet para conhecer essa história. Realmente eu fiquei curioso pra ver. Eu sou putinha de versão alternativa, então não era nem muito difícil de me convencer. Eu gosto também, eu acabo querendo ver pelas mudanças mesmo, né? Enfim, pra ver o que foi pensado de diferente ali, os nossos heróis em outras situações. Eu gosto, a gente falou recentemente de Dinastia M, né? E tá ali um belo gibi de realidade alternativa também, que é feijão com arroz do Bendis, mas que empolga você ler. É bem desenhado, é bem escrito e te entretém, não vai mudar a sua vida não, mas se você tiver um encadernadinho e puxar um dia lá da estante, você vai lembrar assim, pô, isso aqui é legal, quero reler. Não tem nada melhor, não tem um elogio maior a um gibi que eu possa fazer. Somos três, então. Eu gosto também dessas versões alternativas, inclusive quando são ruins. As do Scott Snyder são ruins, tá? Aquele metal, aquilo tudo que ele inventou é ruim. É verdade. Eu tô tentando ler Death Metal, eu me sinto obrigada a cautelar todos os ouvintes, né? É ruim, tá? Vai começar a sair no Brasil em breve, é ruim. Mas leia, né? Você vai ler mesmo, assim, dependendo da minha opinião, quem sou eu, né? Pra querer dizer o que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas eu gosto também dessas versões alternativas, eu sempre procuro. Estão ressuscitando o selo What If lá fora, né? E eu acho isso muito legal. Fiquei curioso, não tava dando nada, não tava nem aí. É aquele evento que tava fazendo o mashup de personagem, né? O Doutor Destino com o Juggernaut e tal. Não tava dando muita bola, mas agora eu confesso que eu fiquei bem curioso. E você, Vitinho, o que você andou lendo esses dias? Rapaz, não acabei de ler porque tá difícil. Mais um que você leu pela metade vai falar. Não, mas isso é a história da minha vida, né? Eu separo a minha pilha em 3 ou 4 categorias. Uma delas é de bis que li pela metade, né? Na minha coleção. Mas tô lendo, vou acabar. O Vitor podia fazer igual o Silvio Santos, né? Eu não li, mas minha esposa leu. Não, eu faço. leu. Eu faço, mas eu não li, mas Maurício leu e me disse que, né, é assim.
me disse que eu vou gostar, então acredito que Maurício é brother. Cara, eu aproveitei a Semana Geek, fazer o meu merchan de novo, né? Não ganhei nada pra isso, tá? Gostaria, mas não ganho. Peguei alguns títulos do Pipoca e Nanquim que entraram numa promoção, uns com um precinho mais camarada que outros. E acabei pegando, e esse foi no impulso e me arrependi. Eu quase devolvi esse gibi, não pela qualidade da edição e nem pelo artista, mas eu já explico. Eu peguei Dan Brandt e outros clássicos do Frank Frazetta, que é um gibizinho que ele coleciona a série em quadrinhos que o Frazetta fez lá para Charleston. É história mesmo? Eu achei que era mais artbook, um pin-up, sei lá. Não, aí que tá. É uma história em quadrinhos do Frazetta em começo de carreira. Não é ele que escreve, ele só desenha. Os desenhos não eram creditados, mas quem escreve o prefácio da edição americana, que saiu pela editora Vanguard, ele até fala que, conversando com pessoas que conheciam da época, ele acha que o texto era do Ray Crank, que era um dos editores, e na verdade esse Dan Brand, que é o conhecido como o índio branco, né, o White Indian, e sabiamente o Pipoca Nanquim não usou esse título de índio branco no álbum. Ele é para ser ele era um backup das histórias do Durango Kid. Esse Durango Kid é um personagem bem mais famoso, né? A gente lembra muito da música do Raul, né? Durango É. Kid só existe no gibi. É, e esse editor ele quis fazer um personagem que era um ancestral do Durango Kid, que era um cowboy, que é o Dan Brandt. O Durango Kid, eu não sei o que é Brandt também. E o Dan Brandt era um colono na época ainda da americana, na época dos Estados Unidos, ainda antes da Revolução, né, da Guerra de Independência deles. Então eram historinhas de 7 páginas, ele fez algumas, não é muito longo, tá? Tem 140 páginas de histórias desse Dan Brandt. E aí depois tem outras histórias soltas em quadrinhos do Frazetta dessa mesma época. Principalmente algumas histórias que eles chamam de história heróica da vida real, que eram histórias enaltecendo soldados americanos na época da Guerra da Coreia. Então eram histórias enaltecendo, isso foi publicado na década de 50 e é ainda mais datado do que outros gibis publicados na década de 50, sabe? É um gibi bem datado, é uma arte competente do Frazetta, mas não é o Frazetta que a gente está acostumado nos pin-ups, nos pôsteres e em capas do Conan, né? Não é aquele Frazetta, ainda é um Frazetta que está achando o estilo dele, né? Inclusive nessas outras histórias que compõem o álbum varia bastante, assim, tem histórias que ele usa um estilo mais infantil, tem outras que ele usa um estilo mais cartunesco, tem umas que ele faz, tem uma em particular que eu vou comentar, que ele faz inspirado no Hal Foster, né? Parece que ele está fazendo uma história do Príncipe Valente. É competente, mas não é o Frazetta que a gente aprendeu a conhecer e amar. Vale como curiosidade de ver um começo de carreira e uma história em quadrinhos escrita não, mas desenhada por ele. E só. Tô sendo bem sincero, tá? A edição do Pipoca Nanquim é maravilhosa, etc e tal. É um formato maior um pouco que o americano, parece um formato álbum europeu, não chega a ser tão grande. Muito bem cuidada, muito bem reunida. Eles mantiveram as cores originais. Em alguns momentos até estão um pouco ruins as cores, mas eles mantiveram, fizeram um trabalho de restauração e não de recolorização. Então a preservação histórica está muito legal. Tem capas até textos editoriais e textos de anúncios desenhados pelo Frazetta que eles mantiveram, que eles traduziram o texto, viu? Panini, dá para traduzir esse tipo de texto, tá? Só uma dica. Tem inclusive uma que vem um aviso legal, assim, de notarial, dizendo que a editora pertence ao fulano de tal e tal, que eu acho que tinha que ser publicado em alguma parte da revista, e acabaram publicando junto do desenho do Frazetta, e eles traduziram isso, tá ali o texto todo traduzido. Então esse X-Men é bem legal. Mas vale só pela curiosidade histórica, tá? Eu não vou devolver, e pensei seriamente em devolver esse gibi de Mediano de volta para a Amazon. Eu não vou devolver na esperança de que eles publiquem outros materiais do Frazetta que eu imagino que tenham saído por essa coleção da Vanguard, é uma coleção, né, pelo prefácio que se propõe a publicar alguns trabalhos do Frazetta, e aí eu imagino que o Pipoca Nanquim possa voltar a publicar isso, e aí eu consiga colocar alguns títulos interessantes do Frazetta, e aí a minha coleção fica completa, mas é só por isso, só porque eu sou verme. Por que eu não gostei? Primeiro que o personagem em si
Primeiro por isso que eu falei, porque é o Frazetta, mas é um Frazetta em começo de carreira. Então, é um desenho, assim, bem genérico, sabe? Eu comprei sabendo isso, mas na expectativa de que fosse uma história de aventura. Eu gostava daquelas histórias do Tarzan, do Fantasma, né? Eu gostava de algumas velharias, assim. Mas esse aqui, cara, ele escreve esse tal de índio branco, esse colono que passou um ano vivendo com os índios e aí virou melhor que os índios, né? Porque afinal de contas ele é branco. Então ele é melhor que os índios, ele aprendeu as técnicas dos índios, lembra um pouco o Mágico Vento, né? Só que o Mágico Vento tenta respeitar um pouco a questão da tradição indígena. E aí ele vira um personagem estranhíssimo, porque ele começa a trabalhar para os colonos, e aí os vilões são os índios que querem expulsar os colonos. E ele é um índio, ele incorporou as maneiras indígenas, né? Mas ele ajuda os colonos a enfrentar os índios que querem expulsar os colonos, índios maus, né? E aí ele dá um jeito de escrever lá, isso provavelmente culpa do texto, né? Não necessariamente da arte do Frazetta, mas sim desse outro roteirista, provavelmente esse Crank. Ele Aí os índios são ali, em um dado momento ele resolve que aquilo é uma história sobre a independência dos Estados Unidos, então os índios são estimulados pela coroa britânica a fazer guerra com os colonos. É um negócio estranhíssimo, sabe? E fica tudo assim, naquela coisa de cafona e antiquada do destino manifesto americano, e o Dan Brandt fala, não, a gente luta pela justiça e pelo progresso, e quem não quer o progresso são os inimigos, né? Só falta dizer da vontade de Deus, porque é a vontade de Deus, os Estados Unidos invadir aqui todo esse território, os colonos matarem todos os índios, só falta dizer isso, né? Então fica essa coisa muito esquisita, e aí mais pro fim da história ele começa a trabalhar pro George Washington, em prol da independência americana, tudo isso em historinhas de 7 páginas. A arte vai melhorando, tá? Mais pro fim dessa passagem dele. A arte dá uma melhorada, já não lembra ainda o Frazetta que a gente está acostumado a ver nos trabalhos mais clássicos dele, mas dá uma bela melhorada, assim, só que fica sempre, né, nessa temática super esquisita, sabe? E não tem como ler isso. Mesmo você contextualizando, e não tem nenhum tipo de texto contextualizando, e eu acho que seria legal esse prefácio que tem é o da edição americana traduzido, e só fala do gibi em si, não tem nenhum tipo de contexto. Olha, antigamente os americanos achavam, né, que eles eram a melhor coisa do mundo, pro mundo todo, até hoje eles acham, mas hoje a gente... Antigamente é bondade sua, né? Hoje eles já tentam, né? Antigamente eles achavam, hoje eles têm certeza, né? Hoje eu acho que já dá um pouquinho mais miscigenado, já melhorou um pouco isso. Talvez, acho, tô chutando, não conheço. E pra você ter uma ideia, cara, é um negócio tão ufanista, que a outra história que eu tava curioso pra ler, essa que eu comentei, que o traço dele lembra do Foster, que é o Leif o Sortudo, é uma história de vikings, né? Você pensa, pô, uma aventura viking pelo Frazetta, deve ser legal. Cara, não tem aventura nenhuma, é um cara que sai lá ele sai de outro lugar para ir para Groenlândia para sair da Groenlândia para buscar a tal da Vinlândia, né? A Vinland. Quem leu o mangazinho aí já ouviu falar o Vinland Saga, né? Que a Vinlândia é a terra das vinhas, né? A terra onde tudo é farto, onde é fértil. E aí ele vai buscar e ele acha uma terra fértil e adivinha onde é a terra fértil que ele achou? É a América. Ele chegou na América lá explorando, que é até baseado em fatos históricos, né? Se sabe que os vikings chegaram na América antes dos demais exploradores europeus. Mas, sabe, é um negócio tão ufanista, mas tão ufanista que é chato. É chato, é simplesmente chato. A aventura é razoável, assim, nada demais, aquela coisa bem antigamente, aquelas coisas impossíveis, né? Ele luta melhor que todo mundo, ele corre mais que todo mundo, ele é mais esperto que todo mundo. Ele sempre se dá bem, ele nunca morre. Mas isso até passa, né? Esse tipo de herói é, dos primórdios dos quadrinhos, a gente sabe que é assim mesmo. Mas é tão ufanista que desce errado, sabe? Não dá, não dá. Não dá pra você ver um cara. Aí os índios que são bons, né? O bons selvagens, não, porque o Dan Brand é o nosso amigo, a gente tem que acreditar nele, ele é o nosso irmão, nós não vamos fazer guerra com os colonos. E os maus são os que querem expulsar os colonos. Quer dizer, é um negócio que desce tão errado. Tipo, ok, era da década de 50, mas já existia um esforço nessa época para tentar não um revisionismo, mas enfim, uma justiça histórica em torno do que foi a colonização americana, sabe? É a mesma coisa que me incomodou nas histórias do Mister No, da Bonelli, em que os índios são colocados numa posição de vilões aqui no Brasil, no Pantanal, né? E o Mister No é esse americano, embora o personagem seja de origem italiana, né, da Bonelli. Ele é esse americano que vem para cá defender os turistas americanos dos índios do Pantanal que estão tentando expulsar eles, ou enfim, os índios são simplesmente maus. Não adianta.
Se você não tem uma conexão, tipo o Fantasma é um personagem que eu leio, apesar de ter esse problema também, mas não tanto, porque ele não briga com os índios, né? Mas os índios são subservientes a ele. É, mas é um personagem que eu lia lá na minha infância e tal, eu tenho uma conexão emocional. Se você não tem, cara, isso aqui desce errado. Desculpa. Eu não consegui aproveitar esse gibi. A arte é qualquer coisa, não é tudo isso, sabe? Se fosse a arte do Frazetta, dos posters, dos pin-ups, talvez eu tivesse aproveitado um pouco mais, porque eu podia só ler os desenhos. Mas não. Sério, é um dos poucos gibis que eu comprei e disse, vou devolver. E não vou devolver porque eu sou mais verme do que qualquer outra coisa. Eu vou ficar na esperança de que um dia uma coleção do Frazetta seja lançada e esse gibi vai ficar ali como curiosidade, a história em quadrinhos do Frazetta. E só, tá? Então, respondendo aquela pergunta que hoje em dia é obrigatória em qualquer podcast e vídeo sobre quadrinhos, vale a pena? Na minha opinião, não vale. Eu comprei barato, comprei com bom desconto, a edição é bonita, mas, cara, é um negócio pra você pôr na estante, eu tenho essa edição aqui, e só. Só vale como curiosidade. Não é um gibi que você desfrute, sabe? Na minha opinião. E ainda tenha. E não tem nem como colocar com aquela história de contexto histórico da época que foi lançado, tentar ver com os olhos da época, até pela temática que usa, assim, de você saber que naquele contexto, naquela época, esse tipo de história era mais aceitável que hoje em dia. Nem lendo desse jeito passa. Cara, eu tentei ler desse jeito, mas se você lembrar, isso é da década de 50. Se você lembrar que na década de 60 você já tinha aqueles quadrinhos muito mais progressistas da Marvel, por exemplo, sabe? E lembra que na década de 50 foi quando entrou. Pô, eu acho que isso aqui é até anterior ao Comic Code Authority, pelo menos nas capas não tem nenhuma menção ao Comic Code. Foi a fase bobinha da DC, foi a fase dos monstros na Marvel, né? E depois nos anos 60 você tem lá os heróis da Marvel e aquelas pautas mais progressistas que eles tinham. Sinceramente, eu acho que até para os anos 50 isso aqui parece meio anacrônico, sabe? É, talvez por esse contexto da guerra, talvez isso fosse um mote da editora, né? Fazer personagens mais ufanistas e tal. Mas não sei, para mim não foi suficiente pensar isso. Mas é antigo, porque eu não lembro do Tarzan e do Fantasma ser tão assim, sabe? Porque o Tarzan e o Fantasma ficavam lá em países fictícios, né? Não tinha essa coisa do fanismo americano. O problema deles é que eles eram brancos que entram num contexto da selva misteriosa, né? Que é um tema bem recorrente dos pulps, né? Da África misteriosa, que tudo pode acontecer na selva. Mas esse aqui não. Esse aqui me ofendeu, assim, sabe? Quando ele coloca os índios numa posição de se a gente tentar expulsar os colonos, nós somos os maus. A gente sempre comenta aqui, quando comenta do Tex, né? Que é um personagem difícil também, porque tem isso. Ele também é um chefe indígena, né? Ele é o grande Salvador Branco. Essa história do Salvador Branco é complicada. Mas para mim esse downbrand é isso na 10ª potência, sabe? É demais, assim. Precisava, claro, não sei se o contexto da época, assim, a gente sabe que os anos 60 foram bem efervescentes nos Estados Unidos, foi a época do movimento pelos direitos civis, muita coisa começou a mudar só naquela época e não mudou até hoje, a gente sabe disso, mas eu acho que deveria ser anacrônico até naquela época. Por isso, talvez um editorial falando sobre isso e como esse gibi era recebido, talvez fosse interessante. Lembrando que não era um gibi que fosse o carro-chefe, né? Ele era um backup, então é possível que tenha passado despercebido e só viesse a ser lembrado pelo nome que o Frazetta tem hoje, né? Eu queria só dar um risco aqui de ser cancelado, mas falar contra aí esse exagero da galera de criticar e problematizar uma série de histórias, como você falou, do fantasma, Vitor. É preciso enxergar, como vocês falaram bem aí, esses produtos dentro do seu contexto. E analisar se dentro desse contexto eles são bons ou não, como você está fazendo aí. Mas eu já vi gente criticando até na banca isso uma vez, quando saiu um gibi do Fantasma, que antes dessa leva agora recente da Mitos, eu lembro de uns dois nerds assim mais novos falando, né, mas o Fantasma é errado porque é isso, é o Salvador Branco e não sei o que. Beleza, mas olha a época que isso estava acontecendo. A jornada do herói, né, e toda a cartilha da identificação do personagem com o seu público daquela época. Não dava para você colocar naquela época com um interesse muito menor
na representatividade, em entender quem é o público de verdade, né? A gente sabe que garotas sempre leram, eu falo garotas e não mulheres, porque desde idades mais jovens, né? Sempre leram gibis, mulheres adultas sempre leram e leem gibis hoje. E isso não é enxergado pela própria indústria, seja a indústria dos anos 80, 70, 40, que seja. Sempre foi um produto de nicho e que não houve essa visão, ou não se queria ter essa visão. Tá lendo porque tá errado. A gente já viu diversas histórias de como mulheres eram mal vistas em comic shop, aquela velha história, você é fã do Homem-Aranha mesmo, então diga o nome de 27 personagens do Clarim Diários. Sempre há isso e é preciso você contextualizar e passar um pouquinho do pensamento de que você queria que o autor tivesse há 100 anos o pensamento que você tem hoje, o que você está despertando para ter hoje, 100 anos depois. Dito isto tudo, independente de qualquer coisa, o gibi pode ser bom ou ruim, como você está falando aí, eu não conheço. Eu gosto muito do trabalho do Frazetta, mas não conhecia isso, não tinha noção desse gibi, nem que ele tinha saído, na verdade, confesso. Mas isso me lembrou uma história recente que foi ressuscitada aí, é um tweet do Frank Frazetta Girls, um Twitter muito legal, é o Frazetta Girls, na verdade, que posta muita arte dele e tudo mais, tem um apoio aí, eu acho que meio que uma apoiadora até da filha dele, a Sarah Frazetta, que também tá no Twitter e que posta muita coisa legal da arte do pai e da arte dela também, que também é artista, que é um pôster de um filme do Clint Eastwood de 1977, que o Frazetta fez. O Clint Eastwood encomendou ao Frazetta, né? Ele gostava muito das artes dele, encomendou o pôster para o filme, e saiu com esse pôster e tudo mais. Naquela época, né, nos anos 70, começo dos anos 80, existia muito esses pôsteres desenhados, pintados à mão, e não só fotos e montagens, como a gente foi ver dos anos 90 em diante. E o Eastwood comprou a arte original, ele tem até hoje, né, a arte original, por ser fã mesmo do cara. Tem uma imagem aí, vou mandar o link para você, Marcos, botar no post, que é o Eastwood e o Frazetta novinhos, assim, posando junto com essa arte, né. E esse é um filme, eu não conheço, não sou tão por dentro, assim, da filmografia do Clint Eastwood, mas é um filme que já saiu aqui também como Rota Suicida, em inglês é The Gauntlet. Não faço ideia do que se trata, talvez nossos amigos aí, o Alan e o Mauro, que são fãs do Eastwood, com razão, conheçam, mas esse pôster é sensacional e qualquer arte do Frazetta vale ver, porém não conheço essa fase dele aí, comecinho de carreira nem nada não. Fico com a sua opinião abalizadíssima. Eu vi essa arte que você está comentando e essa foto, e não. A arte nesse gibi tá bem distante daquilo, tá? Bem distante. Eu acredito em você. Bom, eu vou falar rapidinho do meu gibi, do gibi que eu li esses dias. E em homenagem a Vitor Azambuja, li numa sentada, que foi o Parker, Jogo Mortal, que é o último das graphic novels do personagem, que foi criado pelo Richard Stark, que teve algumas adaptações para o cinema, né? Acho que a mais famosa é naquele filme O Troco, com Mel Gibson, e é adaptado pelo saudoso Darwyn Cook. E eu confesso a vocês que eu não conhecia as adaptações, eu fiquei sabendo dessas adaptações quando a gente gravou o já distante Sete Jagunços, em homenagem a um ano da morte do Darwyn Cook, que a gente fez um Sete Jagunços falando da vida e da obra do Darwyn Cook, e foi até uma indicação do Luigi, que está lá nos Escapistas. Ele sempre falou muito bem dessa série Parker. Eu comprei o primeiro volume na época, né? Li, gostei muito. E eu esses dias li o último volume, que foi lançado pela Devir, né? Que é esse Parker Jogo Mortal. E assim, é uma história simples, não é nada muito elaborado, é aquelas histórias meio clássicas no ar ali dos anos 50, né? Tem aquele clima de história dos anos 50. O Parker, ele é um criminoso, né? Ele é um ladrão, mas é um ladrão com honra.
e ele acaba participando de um assalto que a fuga não dá muito certo. Ele e os parceiros dele acabam sendo surpreendidos e ele acaba tendo que se esconder num parque de diversões que está desativado por ser inverno, ali na região de Nova York. Então tá com muita neve, muito frio, e o parque fica desativado durante o inverno. E ele acaba se escondendo ali, e quando ele tá pulando ali o muro do parque para se esconder, ele é visto por policiais, e aí ele já fica naquela tensão de que vão entrar para poder pegá-lo. Só que não estão entrando. Enquanto isso, ele meio que vai se preparando. E ele percebe que aqueles policiais que viram ele ali são policiais corruptos, né? E isso já é uma coisa que se repete na obra do Richard Stark e se repete nessas adaptações que o Darwin Cook fez, né? São os policiais corruptos, os gangsters, né? E aí, o porquê? Que eles veem que ele tinha assaltado lá um carro forte, ele foi visto entrando com uma sacola de dinheiro dentro do parque, eles querem pegar o dinheiro para eles, né? E aí ele acaba fazendo toda uma preparação dentro do parque, aqueles parques temáticos, né, que tem as regiões. Então tem uma região que é a região de Nova York, tem outro que é a região a Terra Pirata, e assim vai. Ele acaba meio que dando uma de Batman e se preparando, né? Ele coloca armadilhas no parque todo e coloca armas escondidas no parque todo para tentar se livrar daquela situação, porque ele percebeu que ele não vai conseguir fugir dali se não confrontando esses gangsters e esses policiais corruptos que estão indo atrás dele. E assim, é uma temática que eu gosto muito, esse tipo de história, e é o Darwin Cook, né? O Darwin Cook, eu acho que ele faz esse tipo de coisa como ninguém, ele faz esse tipo de história como ninguém. Ele tem uma narrativa, e as histórias do Parker, eles são. Elas não são coloridas, né? Elas têm é meio monocromático, né? É branco, preto e uma cor. Nesse caso aqui, a história toda é um azul, meio acinzentado, né? E assim, a história é super simples, é bem clichê até certo ponto, que é ele ali, ele se livrando dos, dos gangsters e dos policiais que estão ali para ele conseguir fugir com o dinheiro do roubo. E você sabe que no final ele vai acabar fugindo, né? Ele vai acabar conseguindo escapar. Ele consegue, ele acaba na briga, ele acaba matando o filho do grande gangster da cidade, e é ele que tá atrás, e ele quer pegar o Parker de qualquer maneira, né? Porque afinal de contas ele matou o único filho dele. E que também é uma coisa assim, tem aquela coisa de John Wick, né? Tem uma pegada meio John Wick nesse aspecto. Mas assim, é uma história muito boa. É o último volume dessa série. Foram 4 adaptações, foram 4 graphic novels que a Devir lançou todas, né? Essa daqui talvez seja a mais curtinha que teve, é a que tem menos páginas. É complementado por uma historinha mais curta no final, mas que é basicamente com essa temática. E assim, é Darwin Cook escrevendo história de crime e com pegada no ar, então não tem como ser ruim. Eu li o primeiro, acho que é A Caçada, né? Não me recordo agora. Tem E um álbum A Caçada, eu não sei dizer pra você se é o primeiro, mas tem A Caçada também. eu É comprei o mesmo que inspirou o filme, né? O Troco. É o Isso. mesmo livro. É o primeiro. Sim, eu não sabia, aí eu comecei a ler o gibi e achei parecido, né? Corri pra ver. E tem um outro filme também, que é com esse nome, é só Parker, se não me engano. É o mas Jason Statham. esse é E ruim. o Mauro, eu vi dia desse, eu vi o comecinho, aí eu até comentei no grupo, falei com o Mauro falou, fuja, que é uma bosta. Esse é ruim, é o Parker bonzinho. O do Mel É Gibson é mais legal. horrível, horrível. O do Mel Gibson eu vi no cinema na época, assim, tipo, ia pro cinema com os amigos de colégio e não tinha o que fazer, poucas opções, aí acabou escolhendo esse. E, pô,
me surpreendi, baita filme, divertidíssimo e não tem a ver, não é o mesmo clima do gibi, é verdade, mas eu li só esse primeiro. E é o que você falou, Marcos, é Darwin Cook, o cara é muito bom, tanto em traço quanto em narrativa. Nesse primeiro, eu lembro que tem mais de 20 páginas que é só silêncio, ele chegando na cidade, forjando uma identidade e se instalando num hotelzinho lá, enfim, acho que é isso mesmo. E não tem um diálogo, é só narrativa visual, bicho, é gostoso demais. Eu não fui atrás dos outros ainda. Esse eu comprei numa daquelas promoções, na época que a Amazon fazia aquelas promoções sensacionais de Black Friday, antes de quebrar a concorrência. E eu comprei acho que por R$ 9,90. Muito legal, são capa dura, um formateco, como você falou, mano, papel Isso. bom também. Pô, é uma coleção que vale a pena. Agora você me instigou aí atrás dos outros. Eu acho que eu li até o terceiro, esse é o quarto, né? É o último. É o quarto e último. Ele tava fazendo e era isso que ele tava trabalhando quando morreu, infelizmente não tem outros livros. Salvo engano, eu vou confirmar aqui, mas salvo engano, esse quarto volume, ele é de 2016. E foi justamente na época que ele faleceu, que salvo engano, o Sete Jagunços que a gente gravou saiu em 2017 ou 2018. Isso, eu acho que até fiquei com essa pauta do... Eu falei do A Caçada, esse é o único que eu não li, eu li os outros 3, é muito bom, é muito legal, tanto pela história, e aí tem o crédito do autor do livro, o Richard Stark, mas pela arte, né, lá eu acho que é o segundo ou terceiro volume, tem uma parte que ele conta o plano de várias formas diferentes, e aí para cada forma ele faz um estilo de arte. Sim, eu acho que é o terceiro que ele faz isso. É sensacional essa história, é sensacional. É muito legal. Então, o cara tava no auge, assim, da capacidade narrativa dele. E, infelizmente, nos deixou cedo. É bem legal. Se você achar, ele era do tamanho de um livro mesmo, né? É uma graphic novel, mas era do tamanho de um livro, não é formato americano. Vale muito a pena. Só dando o serviço completo, o primeiro realmente é o caçador, não é a caçada, é o caçador. Depois o segundo é a organização. O terceiro é o golpe. E esse último, Jogo Mortal, que foi lançado pela Devir em abril de 2019, mas que a história é de 2016. Então, esse tem 100 páginas, né? E assim, se você pegar num precinho bacana, eu não sei se isso aqui já foi, já está esgotado, ou se você consegue localizar, consegue comprar fácil aí na Amazon, vai estar os links aí no post. Mas se você conseguir numa promoçãozinha, vale muito a pena você pegar a coleção completa, porque é garantia de um gibi bacana e de diversão. Eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar, Vitor Azambuja? Por hoje é só. Maurício Dantas. Eu não tenho nada o que dizer depois dessa do Vitor, eu não vou estragar, não. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. So good to see. Bros wanna act hard, they need to take it easy. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br